O anime tem início acompanhando o protagonista Orhun, que está dentro de uma masmorra caçando coelhos de chifres. Enquanto avança pelo local, ele elimina todas as criaturas que aparecem pelo caminho, demonstrando que nada ali representa um grande desafio, mesmo quando acaba cercado por um grupo numeroso de goblins. Para lidar com isso, ele utiliza sua própria magia de suporte, algo que, como já é conhecido, serve para fortalecer atributos e melhorar o desempenho físico e mágico de quem a utiliza. Com esses efeitos ativos, Orhun derrota os goblins com extrema facilidade. O detalhe mais importante dessa magia é que ela possui um tempo limite de duração, cerca de 3 minutos, variando de acordo com a resistência mágica de cada indivíduo. No caso específico de Orhun, esse tempo é exatamente de 3 minutos. Normalmente, usuários de magia de suporte não pensariam em empunhar uma espada enquanto mantém esse tipo de feitiço ativo. Porém, com ele tudo funciona de maneira diferente, e cada combate precisa ser cuidadosamente calculado para que seus bônus não se encerrem no meio da luta. Após exterminar todos os goblins, Orhun relembra o momento em que foi expulso do grupo do herói, apesar de todos serem amigos de infância e colegas de classe desde pequenos. Ainda assim, o líder do grupo, Olivier, explicou que Orhun havia permanecido ali por muito tempo apenas por causa dessa amizade, mas que já não estava à altura do restante da equipe. Aneu e Derek confirmam isso em tom de deboche, enquanto Olivier, de forma séria, afirma que Orhun simplesmente não possui habilidade suficiente. Orhun questiona como alguém que foi seu amigo de infância, com quem formou o grupo, poderia expulsá-lo daquela forma, ainda mais depois de alguns anos em que Olivier foi promovido ao posto S. Juntos, eles haviam conquistado o 94º andar da Grande Masmorra do Sul, um feito que ninguém jamais havia alcançado. Com isso, chamaram tanta atenção que passaram a ser conhecidos como o Grupo do Herói. Tentando não parecer um derrotado, Orhun aponta que todos ali também possuem suas próprias falhas. Olivier, porém, rebate dizendo que no mês anterior, durante uma expedição, eles perceberam claramente o quanto um verdadeiro mago de suporte ficava atrás dos demais. Orhun responde que isso é óbvio, já que sua classe principal sempre foi a espada chinesa. Justamente por isso, ele desenvolveu feitiços originais para conseguir apoiar o grupo. Derek então pede para que ele pare de inventar desculpas, dizendo que ele mudou de classe porque sua esgrima era inferior à de Olivier. E para piorar, agora também se tornou um mago de suporte de baixo nível. Orhun explica que só se tornou encantador porque o grupo precisava e porque ele era o mais eficiente naquele papel, compensando suas fraquezas com os feitiços que desenvolveu. Graças a isso, eles conseguiram sobreviver em diversas situações. Olivier o interrompe mais uma vez, avisando que eles já encontraram um substituto. Surpreso, Orhun ainda ouve Aneu piorar a situação ao chamá-lo de mero incômodo. Diante disso, Orhun entende o recado e decide ir embora. Mesmo assim, Aneu continua pressionando, dizendo que apesar de Orhun saber um pouco de tudo, ele é apenas nível A e não está em posição de ensinar ninguém. Ela comenta que pessoas como ele são apenas faz-tudo, mestres de nada. De volta à masmorra, Orhun reflete que agora possui tanto a classe de espadachim quanto a de encantador. Com isso, decide desenvolver um novo estilo que combine ambas, pois não pretende mais ser chamado de aprendiz de tudo e mestre de nada. Ele jura que um dia se tornará um explorador perfeito. Pouco tempo depois, ao registrar sua saída no cristal de teletransporte, ele decide encerrar o dia. Porém, naquele momento, um grupo de aventureiros surge fugindo em completo desespero. Já na zona segura, eles discutem, afirmando que não conseguem continuar e que precisam abandonar as garotas para escapar. Orhun escuta tudo em silêncio, enquanto o líder do grupo avisa que tomou a decisão correta, pois caso contrário, todos teriam morrido. Ele ainda comenta que aquela garota havia entrado no grupo naquele mesmo dia, sendo natural priorizar companheiros de longa data. Orhun pensa que não deveria se envolver, já que aquela garota teve o azar de entrar em um grupo como aquele. No entanto, ele sabe melhor do que ninguém o quão doloroso é ser abandonado pelo próprio grupo. Tomado pela raiva, ele se aproxima e os acusa de serem covardes e perdedores, que usam desculpas para evitar salvar alguém. Um dos aventureiros avança furioso contra Orhun,
mas ele o derruba com extrema facilidade e exige que os outros revelem a localização da garota. Enquanto isso, a garota está sozinha, em pânico, cercada por orques que estão prestes a matá-la. Desesperada, ela utiliza uma barreira mágica para se defender, mas entende que aquilo não vai durar muito e que os orques acabarão rompendo tudo. Dependendo do tipo de anime, a cena poderia ser perturbadora, mas como a história segue um tom mais familiar, um herói surge no último instante. A barreira se rompe, mas exatamente nesse momento, Orhun aparece para o resgate, posicionando-se à frente da garota e atacando os orques. Ela fica surpresa ao perceber que ele é um mago de suporte, mas também um usuário de espada chinesa. Durante a batalha, Orhun utiliza seus feitiços para aumentar suas habilidades e elimina os orques, um a um. Confusa, a garota se pergunta se ele é um espadachim ou um encantador. Em seguida, Orhun ativa o feitiço das 5 lâminas e, com um único golpe, extermina os orques restantes. A garota fica completamente chocada, pois nunca havia visto alguém lutar daquela maneira. Orhun continua avançando em uma dança de espadas extremamente violenta, erradicando todos os inimigos. Aliviada por estar viva, a garota acaba desabando em lágrimas. Algum tempo depois, já fora da masmorra, ela agradece novamente por ter sua vida salva e se apresenta como Sofia Claudel. O sobrenome e o emblema que ela carrega soam familiares para Orhun, mas ele não pensa muito sobre isso e se apresenta apenas como Orhun. Para Sofia, ele parece um homem gentil e ela pergunta se, como forma de agradecimento, poderia convidá-lo para jantar. Orhun responde meio triste, dizendo que não a salvou esperando recompensa. Mesmo assim, Sofia insiste e é difícil resistir àquele olhar. Mais tarde, naquela mesma noite, ela o leva a um restaurante simples, onde a comida é barata, mas extremamente saborosa. É então que Orhun finalmente se lembra do emblema. Ele pertence ao clã dos coelhos. Assim, ele percebe que Sofia é uma exploradora dos coelhos prateados do céu noturno, um dos maiores clãs de exploradores do reino de Noitan, conhecidos por disputar constantemente o primeiro lugar. Exatamente naquele momento, Sofia se surpreende ao ver sua irmã no local e pergunta o que ela está fazendo ali. Embora sua irmã responda que ele estava ocupado em uma reunião, ele não deixa de perguntar quem era o jovem que a acompanhava. Para ele, Sofia ainda era muito nova para estar andando com o rapaz. No entanto, ao observar melhor, ele reconhece Orhun e logo o cumprimenta, assim como faz com Selwa. Sofia se mostra surpresa ao perceber que ele reconheceu sua irmã, e ele explica que qualquer pessoa conheceria a líder do melhor grupo de coelhos prateados de nível S. Além de ser considerada a encantadora mais renomada de todo o continente, foi Selma quem consolidou a importância dos encantadores e ajudou a criar o conceito de correção de falhas na composição de grupos, contribuindo diretamente para uma melhor distribuição dentro das masmorras. Por causa disso, ele precisou mudar de classe, deixando de ser espadachim para se tornar encantador. E, acima de tudo, foi também por conta dela que Olivier e os outros acabaram expulsando Orhun do grupo. Ao observar as habilidades de Selma, ele não entende o motivo de ela encará-lo com tanta hostilidade, mas logo controla suas emoções. Em seguida, ele questiona por que ela estaria tentando enganar sua adorável irmãzinha de apenas 14 anos. Orhun se apressa em esclarecer que, apesar de realmente terem combinado de jantar juntos, não havia nenhuma intenção indecente envolvida. Nesse momento, Sofia intervém e pede para Selma não desrespeitar o homem que salvou sua vida. Selma se irrita ao descobrir que a irmã havia ido sozinha a uma masmorra. Orhun compreende que Sofia saiu para explorar sem avisar o clã, e Selma pede que ela nunca mais cometa atos tão imprudentes. Só então ela agradece com calma a Orhun por proteger sua irmã e pede desculpas por sua atitude anterior, reconhecendo o próprio erro. Mais tarde, enquanto todos comem juntos, Sofia pergunta como eles se conheceram. Eles explicam que no mês anterior participaram de uma excursão em grupo, na qual Orhun deu muito apoio a Selma, ajudando-a diversas vezes. Ao ouvir isso, Sofia comenta que não esperaria nada diferente dele.
Ela diz à irmã que Selma fala como se já o conhecesse há bastante tempo, o que a surpreende, já que Sofia acabou de conhecer o famoso Orhun, alguém que pertenceu ao conhecido grupo do herói. Sofia fica chocada, mas Orhun a adverte para não tratá-lo de forma tão formal, já que não faz mais parte daquele grupo. Selma se espanta e pergunta se ele realmente saiu, e ele responde que deixou o grupo no dia anterior para não prejudicar sua imagem. Selma afirma que eles perderam alguém extremamente valioso, enquanto Orhun diz que a saída aconteceu por pequenas divergências e de forma amigável. Sem perder tempo, Selma pergunta se ele está livre agora e deixa claro que gostaria de recrutá-lo. Orhun avisa que não pretende se juntar a nenhum clã ou grupo. Selma então esclarece que ele entendeu errado, pois não se trata disso. Ela explica que quer que ele participe de uma exploração instrutiva. Seu clã será formado em 2 anos, e ela pretende pagar bem, tratando a missão como um treinamento prático. Ela detalha que vários veteranos de nível A ou superior liderarão grupos de exploradores novatos até o 51º andar da Grande Masmorra do Sul. Orhun aponta que por mais talentosos que sejam, novatos levam de 6 meses a 1 ano para alcançar esse nível, considerando a proposta uma loucura. Selma responde que apesar de parecer insano, não é impossível se seguirem o caminho mais curto, além de ser uma exigência dos patrocinadores. Orhun entende que até mesmo os coelhos prateados precisam obedecer ordens, mas questiona por que não rejeitaram os patrocinadores. Ele percebe rapidamente que existe um motivo oculto. Mesmo que os novatos não enfrentem os chefes, poderão explorar os andares seguintes, fortalecendo todo o clã. Selma se surpreende com a rapidez de raciocínio dele e reconhece sua inteligência. Ela explica que os veteranos cuidarão dos chefes, enquanto os novatos registrarão progresso nos andares seguintes, garantindo crescimento contínuo. Por isso, ela quer que Orhun os acompanhe. Ele reconhece que o plano é importante para os coelhos prateados, mas não entende por que ela quer alguém de fora envolvido. De repente, ela segura suas mãos e diz que ele está em alerta máximo, o que o surpreende, já que foi expulso do grupo do herói por suposta falta de habilidade e por seu suporte mágico ser inferior ao de Selma. Após refletir, Orhun agradece a oferta, mas diz que possui outros planos. Nesse momento, Sofia intervém e afirma que também participará da exploração, dizendo que ficaria muito feliz se ele aceitasse. Ela pede com insistência e fica difícil resistir àqueles olhos. Ainda assim, Orhun diz que vai pensar, avisando que mudou de classe para espadachim. Selma percebe que ele ainda é visto como encantador, mas Orhun deixa claro que se participar, será como espadachim. Selma questiona o motivo dessa mudança e logo entende. Mesmo surpresa, ela aceita, confiante de que se algo acontecer, ele assumirá seu papel com competência. Animada, ela diz que se decidir participar, deve comparecer no dia seguinte bem cedo ao quartel-general dos Coelhos Prateados. Ele concorda e, algum tempo depois, visita uma loja onde é muito bem recebido, com chá e uma conversa tranquila. Durante o diálogo, Orhun pede desculpas ao idoso, explicando que não faz mais parte do grupo do herói e não poderá mais representá-lo. O velho responde que é grato por tudo que Orhun fez e ainda vai fazer, independentemente de pertencer ou não ao grupo. Ele afirma que Orhun é esforçado e que muitas pessoas ainda agradecerão por sua ajuda, aconselhando-o a agir conforme seu coração. Orhun o chama de vovô e agradece. Na manhã seguinte, ele segue para a sede dos Coelhos Prateados, onde é recebido por Selma. Ela comenta que ele parece melhor e pergunta se já superou o peso de deixar o grupo do herói. Ele responde com tranquilidade, afirmando que sim, dando início a uma nova fase de sua aventura. E assim termina o vídeo. Se você gostou dessa história, se inscreve e deixa o like e comenta para fortalecer o canal.